Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre três metáforas que aparecem na interpretação dos sonhos: o umbigo, o empresário e o dentista estrangeiro, metáforas sobre o desejo. Na interpretação dos sonhos, um livro do Freud fundamental, tá aqui nas obras completas dele, na edição Standard Edition da Imago, tá no volume 5, o segundo volume, na verdade, da interpretação dos sonhos. No capítulo 7, famoso capítulo 7, o Freud vai trazer três metáforas super interessantes, assim, enigmáticas, sobre a realização de desejo, sobre o que é o desejo no sonho, para a psicanálise. E essa metáfora do umbigo e do cogumelo, vocês vão ver, está comentado nesse livrinho aqui, num artigo que está nesse livro, que está disponível no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Comentei pausadamente sobre essa metáfora no artigo O Umbigo e o Cogumelo, que está presente nesse livro. Então leiam lá, um artigo bem pequenininho que vale a pena. E essas outras duas metáforas, a metáfora do empresário e do capitalista e a metáfora do dentista estrangeiro, aparecem também no capítulo 7, e eu queria comentar um pouquinho essas três metáforas em conjunto para demonstrar essa tese fundamental do Freud: o desejo não se mostra. O desejo em psicanálise não aparece ele mesmo na superfície da consciência. É sempre uma tradução, é sempre uma representação do desejo, nunca ele mesmo. A pulsão não tem ela mesma uma representação própria, ela é sempre representada por outra coisa, ela tem que ser representada, ela nunca vai se apresentar. O pulsional, ele é sempre representado. Essa tese é muito presente no capítulo 7, daqui da interpretação dos sonhos, e vai se estender por toda a psicanálise, a gente não pode esquecer disso. Apesar de aparecer no Freud a ideia, muitas vezes, de que o desejo ele tem uma representação ele mesmo, principalmente quando ele fala do complexo de Édipo, como se, por exemplo, o desejo inconsciente fosse o desejo de matar o pai, o desejo de transar com a mãe, como se tivesse de fato esse desejo já no inconsciente, como se esse desejo não fosse tradução de uma outra coisa, do pulsional, de algo que é irrefreável, mortífero, parcial, sem representação. Então aparece uma tensão na obra do Freud, de um lado a ideia de que não há representação própria do desejo, ou apresentação própria do desejo, ele é sempre representado, e por outro lado, também na obra do Freud, uma ideia de que há alguns desejos inconscientes propriamente ditos, já representados, com representação, desejos bem representados, bem nomeados, com uma subjetividade inclusive. Isso está presente na obra do Freud também, e a gente tem que ler essa tensão como algo próprio da obra dele. A leitura que eu faço é uma leitura a partir de Laplanche, ou seja, uma leitura que vai nos incentivar a valorizar esse primeiro Freud, ou seja, um Freud que está dizendo o desejo não se apresenta, ele se representa. Ele se representa através de traduções possíveis que vão se mudando ao longo do tempo. Nunca é a própria representação em si a apresentação do desejo. Nunca há propriamente uma representação que o apresente completamente. É sempre uma tradução, é sempre um pedaço, nunca completo, nunca inteiro. Primeira metáfora, portanto, a metáfora do umbigo e do cogumelo, eu já comentei então nesse artigo, então vou sugerir a vocês que leiam o artigo para saberem mais detalhes sobre essa metáfora, mas o Freud vai dizer que o sonho vai estar totalmente então interpretado, minuciosamente interpretado, mas vai sobrar ali um trecho que tem que ser deixado na obscuridade, no inconsciente. É que durante o trabalho de interpretação a gente vai se aperceber de que há nesse ponto um emaranhado de pensamentos oníricos que não se deixa desenredar e que, além disso, nada acrescenta ao nosso conhecimento do conteúdo do sonho. Então, pensamento ali do sonho que fica emaranhado, a gente não sabe exatamente o que significa e que a gente
vai ceder e não vai conseguir mais interpretar. Esse é o umbigo do sonho, o ponto onde ele mergulha no desconhecido. Metáfora do Freud, o umbigo do sonho. Os pensamentos oníricos a que somos levados pela interpretação não podem, pela natureza das coisas, ter um fim definido. Estão fadados a ramificar-se em todas as direções dentro da intrincada rede do nosso mundo do pensamento. É de algum ponto em que essa trama é particularmente fechada que brota o desejo do sonho, tal como o cogumelo do seu micélio. Então, metáfora sobre metáfora, né? Desse umbigo do sonho, o sonho brota. Esse umbigo, que é um resto desconhecido, um resto absolutamente inconsciente, é como se esse resto, esse emaranhado de pensamentos oníricos, como se desse emaranhado fosse um micélio, ou seja, essa rede de crenças e desejos absolutamente inconscientes, dessa rede rizomática, subterrânea. É dessa rede que o desejo surge e que esse desejo então vai fazer aparecer o sonho, como do micélio o cogumelo aparece na superfície. Então o cogumelo seria o conteúdo manifesto e o micélio o conteúdo latente do sonho. Eu já comentei isso num vídeo, vale a pena vocês reverem esse gráfico, inclusive, que eu faço do cogumelo e do micélio. A ideia aqui é que o desejo está ali subterrâneo, inconsciente, ele não se apresenta a não ser como representado. Então, a ideia de umbigo aqui tem a ver com uma certa marca da origem. O Freud não vai dizer por que ele está escolhendo essa metáfora, mas é evidente para a gente, o umbigo é uma marca da origem, uma cicatriz da origem. E cicatriz, aliás, oriunda do outro. É como se tivesse uma marca da alteridade, essa alteridade ela está ali presente na fabricação do sonho, na fabricação do próprio desejo. Essa marca de alteridade vai aparecer nas outras duas metáforas que vão aparecer aqui no capítulo 7. Na seção C, realização de desejos, vai aparecer uma dupla metáfora mais uma vez. A primeira delas, a empresário capitalista, e a segunda, do dentista estrangeiro com o dentista nacional. A ideia do Freud na primeira metáfora é a seguinte: o pensamento diurno pode perfeitamente desempenhar o papel de empresário do sonho. Mas o empresário, que como se costuma dizer, tem a ideia e a iniciativa para executá-la, não pode fazer nada sem o capital. Ele precisa de um capitalista que possa arcar com o gasto. E o capitalista que fornece o desembolso psíquico para o sonho é invariável e indiscutivelmente, sejam quais forem os pensamentos do dia anterior, um desejo oriundo do inconsciente. O desejo do inconsciente é o capitalista, investidor, e o pensamento diurno, o resto diurno, que vai servir, por assim dizer, de mote, de representação, de carona, apenas pretexto para que o desejo do capitalista, o desejo inconsciente, realize o seu investimento, ou seja, tenha algum tipo de lucro efetivo, mas ele vai botar alguém para trabalhar por ele. Ele mesmo, o capitalista, não trabalha. O capitalista coloca o empresário a trabalho. Ele coloca alguém para realizar o seu trabalho. Metáfora econômica, política brilhante do Freud, de que o capitalista, portanto, não trabalha ele mesmo, mas sempre vai colocar alguém a trabalho. O desejo inconsciente não se apresenta ele mesmo, ele sempre se representa. Então, segunda metáfora, aqui no capítulo 7, o desejo ele precisa ser marcado por uma alteridade, né? Ele está ali sempre precisando de um outro, é de um outro que ele fala, é de uma outra coisa que ele fala, né? O desejo ele pode até se apresentar como um resto diurno aparentemente discernível, né? Um sonho infantil, por exemplo, de comer uma torta de morango que a gente queria ter comido no dia anterior. Muito bem, esse resto diurno, ele está dizendo de um desejo infantil, consciente, resto diurno discernível. Mas, mesmo nesses sonhos mais banais, na torta de morango que a gente quer comer, o Freud está dizendo que existem desejos inconscientes que não se mostram completamente.
que tomam carona nestes restos diurnos e que vão se realizar através destes restos diurnos. Então é sempre tomar cuidado com essa alteridade que está presente lá atrás, que está presente no subterrâneo do sonho, que está presente no investimento, o empreendimento capitalista, por assim dizer, que é a realização do desejo. Então, a segunda metáfora que eu gosto muito, a ideia de que o capitalista efetivamente não se mostra, mas ele coloca toda uma estrutura para o trabalho, mas efetivamente não se mostra. Terceira metáfora, a metáfora do dentista. Mais uma vez, o Freud quer ressaltar a ideia de que o desejo inconsciente, ele não se apresenta ele mesmo, mas precisa de algo que o represente. Freud vai dizer que uma representação recalcada se assemelha a um dentista norte-americano no nosso país, né? No caso, a Áustria. Não lhe é permitido estabelecer sua clínica a menos que possa valer-se de um médico legalmente qualificado para lhe servir de pretexto e agir como cobertura aos olhos da lei. E assim como não são exatamente os médicos de maiores clientelas que fazem essa espécie de aliança com os dentistas, tampouco se escolhem para servir de cobertura para uma representação recalcada, representações pré-conscientes ou conscientes que já tenham atraído sobre si uma parcela suficiente de atenção que atua no pré-consciente. O inconsciente prefere tecer suas ligações em torno de impressões e representações pré-conscientes que sejam indiferentes e às quais, por isso mesmo, não se tenha dado atenção ou que tenham sido rejeitadas e, portanto, perdido prontamente a atenção que lhes era dedicada. A ideia, então, do Freud aqui é que o dentista ele vai se associar a um dentista menor, pouco célebre, exatamente para não chamar a atenção da lei, né? Eu preciso trabalhar, não posso trabalhar porque sou impedido na medida em que sou estrangeiro, então chamo um dentista qualquer, vienense, austríaco, uso o nome dele para dizer, olha, quem está atendendo aqui é ele, não sou eu, mas, obviamente, lucro com o trabalho, com o nome, suposto trabalho desse dentista vienense, mas quem está trabalhando sou eu, quem está lucrando aqui sou eu, mas não vou usar um dentista célebre para não chamar a atenção da lei, não vou precisar fazer isso, ao contrário, melhor me manter disfarçado, quanto menor o dentista, mais disfarçado for, melhor. O mesmo vale para o sonho, eu uso uma situação absurda, absolutamente irrelevante, para representar um desejo muito importante, um desejo inconsciente fundamental. Observe então nessa terceira metáfora aqui do capítulo 7, a mesma lógica presente nas outras duas metáforas. O desejo não se mostra ele mesmo, ele não se apresenta, ele sempre se representa, ele nunca vai se apresentar ele mesmo, ele sempre vai ter que usar um subterfúgio necessariamente. Ele não pode, nem se quiser, se apresentar. Essa é uma tese fundamental no pensamento freudiano. O desejo não se apresenta ele mesmo, ele sempre se representa. Era isso que eu queria dizer. Queria então convidá-los a pensar nessa tese do Freud, né? Não existe uma apresentação do desejo, mas sempre uma representação dele. O que vocês acham disso? Se vocês gostaram dessas metáforas, se vocês pensaram em outras, se vocês conhecem outras metáforas do Freud que apontam nesse sentido, ou metáforas que contradizem isso que o Freud está dizendo. Se vocês conhecerem, comentem, né? Vejam aí o que vocês podem me dizer sobre isso, o que a gente pode conversar sobre isso. Compartilhem se vocês gostaram, curtam, façam essa conversa circular e até a próxima. Até lá!